Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Patos de Minas tem 6 famílias desalojadas e 2 desabrigadas por causa das chuvas. O promotor avalia medidas para conter o aumento da população de animais de rua em Patos de Minas e dos municípios da região. Na edição desta terça-feira você vai ver também. Morador do bairro Várzea reclama dos transtornos causados por vazamento de esgoto. Polícia Militar divulga balanço da Operação Tolerância Zero. Período chuvoso aumenta os riscos de acidentes com animais peçonhentos. Minas é destaque na exportação de cachaça e lidera a produção artesanal. População cega ainda tem pouco acesso ao braille, criada há quase 200 anos. Futebol. As movimentações de Atlético e Cruzeiro para o Campeonato Mineiro. No Galo, o técnico Eduardo Cudê intensifica treinos físicos. Na Raposa, a chegada de mais um reforço para a temporada. Amapá e Cispar dão posse aos novos presidentes. Comerciantes apostam na alta procura por materiais escolares para vender estoques acumulados durante a pandemia. E tem também a análise da notícia e mais ainda no NTV News, que começa agora. Para começar, a gente mostra uma reclamação que vem do bairro Várzea, onde um morador pede providências para os transtornos causados pelo vazamento de esgoto. Ivalino mora na rua Minas Gerais, bairro Várzea, em Patos de Minas. Segundo ele, há cerca de 2 meses a rede de esgoto está com vazamento em frente a um lote vago, que fica próximo à sua residência. Por ser uma descida, o esgoto escorre para a porta de sua casa. O seguinte, o que está acontecendo aqui... E tem um problema com a rede de esgoto aqui e a gente chamou a Copasa várias vezes, chamou a prefeitura e eles acham que é nascente de água, mas não é. O problema está na rede da Copasa, a rede de esgoto, entendeu? Então isso aqui tem quase 60 dias que está dessa forma, não resolve nada, a gente chama e... A Copasa apareceu aqui, mas dizem que não, eles me disseram que não tem problema. O morador afirmou ter entrado em contato com o atual presidente da Câmara, que teria prometido checar a situação, mas até agora nada foi feito. O Gladstone teve na opinião regional sexta-feira atrasada com o David Bala. E eu passei um WhatsApp lá, o David me respondeu. E aí, assim que terminou a entrevista com o Gladstone, ele próprio me ligou e disse que na segunda-feira, que é a segunda-feira atrasada, segunda-feira passada, ele viria aqui para resolver o problema. Até agora não apareceu aqui, não me ligou mais. Ivalino também alerta sobre outro problema. O passeio da escola Frei Leopoldo está descuidado. Isso aí, mas é as professoras, a diretora do colégio, que tem que resolver isso aqui. Igual esse problema da água aqui tem criança na época de escola que passa aqui, nem no passeio, não tem como eles passarem, como? Porque o tipo que tá não tem jeito. A água correndo na rua ali, ela tá correndo, se passa uma criança ali, o carro passa, suja ele todo. Então eles não fazem nada. Esse passeio tem que ter todo reformado. A Copasa informou ter recebido o pedido de manutenção para a correção deste vazamento de esgoto na segunda-feira, mas que no local havia uma caçamba de propriedade particular que estava tapando o poço de visita. Ainda de acordo com a empresa, por meio de nota enviada ao jornalismo da NTV, uma equipe operacional retornou ao local nesta terça-feira para remover o obstáculo e realizar o serviço. Vamos conferir agora um giro de notícias desta terça-feira aqui no NTV News. Em Presidente Olegário, a Polícia Militar divulgou o balanço da Operação Tolerância Zero, realizada durante o fim de semana no meio urbano e nas comunidades rurais. Pelo menos 11 militares participaram das ações. Durante a fiscalização, 6 motoristas foram detidos por embriaguez. Um homem de 50 anos foi preso com pedra de crack. A operação também teve como foco a prevenção de furtos e roubos na região. Acumulada e com prêmio estimado em 12,5 milhões, a Mega Sena terá sorteio extra nesta terça-feira. As dezenas do concurso 2553 serão sorteadas a partir das 20 horas na cidade de São Paulo. Este é o primeiro sorteio da Mega Semana de Verão, com concursos também na quinta e no sábado.
Termina na próxima sexta-feira, 13 de janeiro, o prazo para pais, responsáveis ou os próprios estudantes, se maiores de idade, que realizaram o cadastramento escolar 2023, confirmarem a matrícula na rede estadual de ensino, como forma de garantir a vaga. A validação da matrícula deve ser feita de forma presencial na secretaria da escola a qual o estudante foi encaminhado pelo SUSEM. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais está alertando para os riscos de acidentes causados por animais peçonhentos durante o período chuvoso e quente. Eles ocorrem mais frequentemente com cobras, escorpiões e aranhas, que se abrigam tanto em áreas urbanas quanto rurais, podendo ser encontradas nas proximidades das casas, jardins e parques. Desde 2018, o número total de acidentes por animais peçonhentos ultrapassa 243 mil casos, com média de 48.750 notificações por ano em Minas. Os casos envolvendo escorpiões representam mais de 70% do total de ocorrências registradas. A seguir aqui no News, Minas é destaque na exportação de cachaça e lidera a produção artesanal. E população cega ainda tem pouco acesso ao braille, criado há quase 200 anos. Minas está entre os maiores exportadores de cachaça do país e quando o assunto é cachaça artesanal, aí o estado é líder absoluto. De janeiro a novembro de 2022, o estado exportou quase 380 mil litros de cachaça. O número representa um aumento de 86% em relação ao mesmo período de 2021. Isso fez com que Minas saltasse da 5ª para a 3ª posição no ranking nacional de exportação, atrás de São Paulo e Pernambuco. Os dados são do Instituto Brasileiro da Cachaça. Se o estado já está no pódio quando o assunto é exportação, quando se fala em cachaça artesanal, Minas Gerais está no topo. São mais de 1.700 marcas registradas, 1.000 a mais do que São Paulo, que aparece na 2ª colocação. Um projeto que vem sendo implantado em Minas quer garantir a qualidade do produto. É o selo Cachaça Mineira Legal e de Qualidade. A iniciativa envolve toda a cadeia produtiva e promove ações educativas estratégicas em regiões do estado. Salinas, no norte de Minas Gerais, é considerado o município com mais estabelecimentos registrados, seguidos de cidades como Alto Rio Doce, Córrego Fundo e Bonfim. O Braille, um sistema de códigos criados há quase 200 anos, e que possibilitou o acesso à escrita e leitura por pessoas cegas ou de baixa visão, é uma ferramenta importante. Um direito humano básico, segundo a ONU, mas nem todos têm acesso. Isabel lê em Braille há mais de 40 anos, desde que a perda da visão ficou mais acentuada. Aprender uma nova maneira de ler foi desafiador, mas desafio ainda maior é o imposto pela falta de documentos em Braille, principalmente quando o assunto é o acesso a serviços públicos. Seria bom, para a gente que é deficiente visual, a gente tivesse acesso à leitura dos documentos da gente, igual receita, pedidos de exames, quando a gente chega assim numa repartição pública. Tivesse um aviso em Braille na portaria, explicando tal guichê tá à direita, ou é só seguir em linha reta ou à esquerda. Isso facilitaria para a gente e também para os funcionários. Tramita na Câmara dos Deputados, em Brasília, um projeto de lei que torna obrigatório o recebimento de receituários, de pedidos de exames e de laudos médicos em Braille no SUS. O projeto é de 2021 e ainda vai passar por uma comissão antes de ser votado. Em Belo Horizonte, outro projeto de lei tenta garantir a acessibilidade no serviço público, neste caso no atendimento a mulheres vítimas de violência. O último avanço da proposta foi em novembro do ano passado. O projeto de lei ainda vai ser analisado em 3 comissões na Câmara antes de ser votado em plenário. O projeto prevê o uso do Braille em atendimentos e operações feitas pelo Poder Público Municipal no enfrentamento à violência contra a mulher. Se aprovado, o PL torna obrigatória a acessibilidade comunicativa na utilização dos serviços de proteção contra a violência doméstica e familiar. Um dos meios para isso seria o Braille e também outros recursos de acessibilidade, como sistema de sinalização tátil, caracteres ampliados e dispositivos de mídia. A lei garantiria ainda a comunicação acessível para mulheres surdas por meio da linguagem brasileira de sinais. O
projeto de lei menciona que o poder público fica autorizado a promover cursos de capacitação dos profissionais públicos, mas não detalha outras estratégias. Não há data prevista para votação definitiva. O que a experiência das pessoas cegas muitas vezes mostra é que, embora as leis sejam uma conquista, a existência da legislação não garante a acessibilidade. O que eu acho que deveria acontecer mesmo é sair do papel para a prática, porque a gente necessita de muita coisa na vida da gente que depende de estar acontecendo na prática, na cidade, dentro dos prédios, sabe? É muita coisa que precisa ser feito e que eu espero que seja. Daqui a pouco a gente fala sobre as movimentações de Atlético e Cruzeiro para o Campeonato Mineiro. No Galo, o técnico Eduardo Cudê intensifica treinos físicos e na Raposa a chegada de mais um reforço para a temporada. A gente fala de futebol aqui no News, início de trabalhos para os times mineiros que se movimentam no mercado e nos trabalhos preparativos para encarar as competições de 2023. O Campeonato Mineiro terá início no dia 21 de janeiro e as equipes seguem em ritmo forte na preparação para a competição. No Galo, o técnico Eduardo Cudê, que tem fama de exigir dos seus jogadores alta intensidade, comanda a pré-temporada mais focada na parte física dos atletas antes de administrar os treinos táticos e técnicos. O Atlético faz a sua estreia na temporada contra a Caldense no dia 21 pelo estadual. Galo que manteve as peças principais, né? Perdeu algumas peças importantes, mas as principais, aquelas que são titulares, né, do time, foram mantidas e agora está no mercado buscando mais reforços aí. Já trouxe alguns, busca outros, mudou a comissão técnica, o Cudê assumiu aí o cargo do Cuca, mudou toda essa parte técnica e trabalha intensamente aí, como a gente disse, né, nessa pré-temporada, porque o Campeonato Mineiro já começa nesse mês de janeiro, no dia 21. O Galo vai encarar a Caldense, né, na primeira rodada. O Cruzeiro apresentou essa semana o goleiro Anderson, que chega em busca da titularidade no time celeste, comandado por Paulo Pesolano. A disputa para o setor não será nada fácil, uma vez que o novo goleiro irá somar reforço na posição que é ocupada pelo titular Rafael Cabral. Graças a Deus eu sempre tive a oportunidade de trabalhar com grandes goleiros, e aqui vai ser mais uma delas, com o Rafael. Lá no Palmeiras eu tive a oportunidade de trabalhar com o Praz, com o Jailson, com o Everton. No Atlético, inclusive, tive a oportunidade de trabalhar com o Santos. E agora, mais uma vez, o Rafael Cabral, né? E, cara, pra mim são goleiros que são espelhos, são vitrine no futebol brasileiro. Sempre acompanhei eles, sempre torci muito por eles. E pra mim vai ser, mais uma vez, muito, muito gratificante poder trabalhar com mais um, que tem grande nome no cenário nacional. E me receberam muito bem aqui os dois. E com certeza a gente junto aqui vai um crescer. Um elevar o nível do outro e vai dar tudo certo. O jogador falou dos seus objetivos para a temporada após optar pela proposta do Cruzeiro. A minha pretensão no Cruzeiro é a melhor possível, né? A gente nunca chega no clube achando que a gente tem que estar querendo sair dele. Então eu pretendo ficar muitos anos aqui no Cruzeiro. Se Deus quiser, conquistar muitos títulos. E por que não? Entrar na história do clube, assim como você comentou vários nomes aí. Eu quero cravar meu nome na história do clube também. E se Deus quiser, vai dar tudo certo aqui. Anderson destacou ainda o que foi decisivo na sua escolha para jogar pela Raposa. O projeto que apresentaram para mim, o clube tá voltando para a estaca de onde ele nunca deveria ter saído. E o projeto que foi apresentado para mim, eu gosto de desafio. Eu nunca gosto de ficar me escondendo ou ficar na zona de conforto. E para mim vai ser mais um desafio muito, muito prazeroso, que eu vou ter o prazer de cumpri-lo. Porque o Cruzeiro, como eu já falei, é gigante. Eu já tive a oportunidade de jogar aqui na despedida contra o Sobs, né? No Mineirão. E ver o tamanho da torcida, o calor que eles levam para dentro do campo, para mim foi um dos fatores que me levaram a escolher o Cruzeiro. Também tem o Ronaldo, né? Que a gente dispensa comentários, mas o projeto que o Cruzeiro me apresentou em si assim, me deixou muito satisfeito para poder aceitar a proposta. Não vai ser fácil essa briga aí não, hein? Até porque Cabral foi bem demais, é um goleiro experiente, um goleiro que na Série B mandou muito bem, salvou o Cruzeiro em várias oportunidades. É o titular absoluto, mas é sempre bom ter uma boa opção no banco, né? E o Cruzeiro tem mais um goleiro que sobe da base.
para essa temporada 2023 e a gente vai acompanhar e ver como é que fica a Raposa, né, de volta à Série A. Em instantes tem a análise da notícia aqui no News. Amapá e Cispar dão posse aos novos presidentes. Você vai ver que promotor avalia medidas para conter aumento da população de animais de rua em Patos de Minas. Tomaram posse nesta terça-feira em Patos de Minas os novos presidentes da Amapá e do Cispar. Os novos presidentes destacaram pontos importantes como a revitalização de rodovias e projetos como a usina de compostagem em Patos de Minas. É uma responsabilidade enorme, mas a gente quer trabalhar com muito afinco pelo bem das pessoas da nossa região, essa região que é tão rica, um agronegócio pujante, são 18 municípios, mais de 700 mil habitantes, então a gente almeja aí fazer um trabalho igual ou até um pouco melhor do que foi feito anterior. Mas, olha, a princípio nós temos que trabalhar a questão das nossas rodovias. E a gente sabe que hoje é o primeiro dia, depois de quase 30 dias aí chovendo intermitentemente, né? E agora a gente trabalhar nessa 365, a MG 188, que também é um objetivo de recapeamento, e as outras rodovias que nós levantarmos aqui junto com os nossos colegas prefeitos. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Num segundo momento, já numa discussão mais ampla, trabalharmos também na questão da saúde, que é o que nos une, é o que o cidadão mais precisa para a gente ter uma política em conjunto para atender toda a nossa região. E por terceiro, mas na mesma linha de frequência e de responsabilidade, o agronegócio. O marco zero do lixão, né, lixão zero, a gente tem todos os nossos municípios da região, essa organização do lixo na nossa região. Por isso que essa usina, ela é com certeza um dos carros-chefes da nossa região, ela vai fazer a diferença, vai fazer com que o nosso município e todos os municípios da região tenham onde colocar o seu lixo, tenham onde... e essa usina ela é diferente porque ela aproveita praticamente tudo. Então isso não vai ter mais aterro, não vai enterrar mais lixo, não vai enterrar resto de nada. E isso nós queremos um desenvolvimento sustentável para a nossa região. Quero ressaltar que foi um mandato aqui na Amapá de muitas conquistas. Foi junto dos prefeitos que a gente conseguiu convencer o Estado da urgência de ampliar o Hospital Regional Antônio Dias. Hoje a gente tem 34 milhões de reais no caixa da Prefeitura de Patos de Minas e vai fazer a licitação nesse semestre agora. Estamos finalizando os projetos complementares para fazer essa licitação. Foi aqui também que a gente desenvolveu um trabalho para, junto da FEPAM, junto da diretoria da Santa Casa, abrir aquele hospital e agora ele está dobrando de tamanho, com obras avançadas, com a oncologia de volta para a nossa região, em breve a cardiologia também de volta, castra móvel para o nosso trabalho também junto aos animais de rua, também durante o nosso trabalho aqui com os prefeitos, também a usina de triagem de resíduos sólidos, é o consórcio, né, o Cispar e a Amapá que trabalham integrados, e também o Cisalp, que é o consórcio de saúde, que tem permitido avanços também lá na nossa UPA e ajudado todas as cidades a acelerar cirurgias, atendimentos que de repente pelo trâmite normal do SUS demoraria muito. Então são instrumentos de aceleração da gestão, de desburocratização que são representados aí pelo consórcio de desenvolvimento econômico, que é o Cispar, e o consórcio de saúde, que é o Cisalp, e a Amapar, que é a entidade mais antiga e que gere tudo isso, que serve como guia dessas ações todas. Então, estou muito satisfeito aqui de entregar hoje a presidência da Amapar para o Fernando Breno, de Coromandel, que também é um prefeito jovem, muito ativo e que vai fazer um grande trabalho. Aqui é um trabalho de continuidade. Portanto, analisando a notícia começando com essa informação. Gui Boaventura comigo aqui nesta terça-feira. Boa noite, Gui. Nós temos mudança, então, aí nas presidências da Amapá e do Cispar. Boa noite para você, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. Olha, independente do nome que esteja à frente do Cisalp, do Cispar, da Amapá, né, é importante, é muito importante que essas entidades se fortaleçam. É muito importante que haja essa mudança, essa pontuação, trazendo os prefeitos das outras cidades, das cidades da região, para serem presidentes dos consórcios e da Amapá, que é a Associação de Municípios aqui do Alto Paranaíba, porque essas entidades fortalecidas, elas conseguem, ainda não estão conseguindo, mas elas conseguem trazer muito benefício
para a região, conseguem defender os interesses da região. Ainda não tem conseguido porque, por exemplo, junto ao governo do estado, a nossa região conseguiu no mandato anterior muito pouca coisa aqui para a nossa região, ou praticamente quase nada. Falta de atenção total do governador no seu primeiro mandato aqui para a nossa região. Inclusive se apossando de verbas, porque quando eu falei aqui a respeito do mandato anterior, na semana passada, do mandato anterior do governador Zema, eu fui abordado aí com uma lista de verbas que foram mandadas para cá, mas queria até que me mandassem de novo a verba para a gente discutir essa lista de verbas, para a gente discutir aqui, como, por exemplo, verba que veio para a UFO, não foi para a nossa região, não foi para Patos de Minas. Foi dinheiro do estado de Minas injetado no governo federal, que é quem tem a obrigação de cuidar das universidades. A Universidade Federal de Uberlândia é um problema da União, é um problema do Ministério da Educação, do MEC, e não é um problema nosso, não é um problema do governo do estado de Minas Gerais. Mas arrumamos essa verba com a Vale e essa indenização da Vale, isso é outro problema, sabe, isso é outra coisa, mas não é dinheiro que tem que creditar na nossa conta. Há dinheiro que veio do governador para 7 milhões que foram aplicados na Santa Casa de Misericórdia, também não é do governador, porque esse dinheiro que veio para a saúde, que foi distribuído, que foi dividido e distribuído para os municípios, está na conta da Assembleia Legislativa, que inclusive o governo do estado de Minas Gerais não queria que esse dinheiro fosse dividido, queria que ficasse na mão dele para ele fazer a política do estado. Mesmo assim ele está usurpando essa atitude, essa ação da Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais, e Patos de Minas e a região do Alto Paranaíba, principalmente, só levou esse dinheiro e teve isso liberado com mais facilidade graças a um trabalho feito pelo deputado Dr. Eli Tarquino. Então, essa questão de desamparo que o governo do estado de Minas Gerais deixou à nossa região, isso precisa ser revisto agora, e revisto como? Com a união desses municípios, com a união dos municípios do Alto Paranaíba principalmente, defendendo essa causa através da Amapar, defendendo esse peso político que tem a nossa região através da Amapar. Isso os prefeitos têm que ter uma união, só que não pode ficar, né? Cada um querendo só defender só o seu quinhão, vai lá e consegue um benefíciozinho com o governador e depois vem cá e desfaz o grupo. Não pode ser assim. Então é preciso que a Amapar seja bastante unida, que esteja unida aí em torno da administração do Breno, que é o prefeito lá de Coromandel, né, uma cidade importante aqui da nossa região. Ele é um prefeito importante aqui da nossa região, extremamente ativo, extremamente participativo, trabalhador. Tomara que ele seja assim também frente à Amapar, porque essa entidade ela precisa ser forte, essa entidade precisa representar bem os nossos interesses aqui no Alto Paraná, e aí é uma questão política mesmo, aí é uma questão de peso político, é uma questão de representatividade e, acima de tudo, é uma questão de imposição política. Não é chegar lá com o pirizinho na mão e pedir, impor a troca do prestígio aqui na nossa região, do peso político dessa entidade aqui na nossa região e dos municípios com os benefícios que poderão ser vindos lá do governo do estado. E o papel do CISALP na questão da saúde, muito importante, o CISALP e o CISPAR são dois consórcios extremamente importantes, o CISALP assumindo aí essa responsabilidade, inclusive administrando a UPA aqui em Patos de Minas, são consórcios extremamente importantes, são consórcios já estruturados aqui na nossa região, né, e que bem administrados e que bem conduzidos traz um benefício muito grande, e eu acho que descentraliza um pouco essa questão, principalmente do CISALP, a questão da saúde, né? Descentralizando isso aí, tirando até das mãos
como tirou aqui das mãos do... A UPA não melhorou absolutamente nada depois de ter passado por Cisalp, mas tá aí, foi o ano passado, vamos esperar até lá no meio do ano para a gente ver o que cobra aí, porque a UPA continua, parece que do mesmo jeito, quem sabe essa nova administração esteja aí apalpando, colocando as coisas no lugar para ver o que é que pode ser feito. Mas são dois consórcios extremamente importantes, o peso disso é importante aqui para a nossa região e é importante para cada cidade. Muito bem. A Promotoria de Meio Ambiente segue analisando as diversas questões relacionadas aos animais de rua nos municípios da região e o controle populacional destes animais. Uma ferramenta importante para isso é o castramóvel adquirido pela Amapar. A expectativa é para que fosse discutido nesta reunião que aconteceu aqui na Amapar, nesta terça-feira em Patos de Minas, o assunto relevante na cidade, que é com relação à microchipagem de animais em condição de rua. O que não foi discutido. Mas, de acordo com o promotor do Ministério Público do Meio Ambiente, José Carlos, já há uma conversa para que tudo isso seja organizado. Nos últimos meses, várias reuniões na Câmara foram feitas no intuito de mobilizar tanto o chefe do Executivo sobre a possibilidade de que essa microchipagem fosse gratuita, já que muitos patenses possuem mais de um animal de estimação em casa. Hoje, a microchipagem é gratuita para os animais de rua. O promotor do Ministério Público do Meio Ambiente, José Carlos, falou sobre a importância da implantação do castramóvel, que deve começar a funcionar em Patos de Minas em fevereiro deste ano. A unidade já encontra-se aqui, na sede da Amapá, em Patos de Minas. Nós estamos conversando com os municípios da região para a gente implantar esse projeto de castração de animais para evitar a explosão populacional dos animais, que é um problema ambiental, é um problema também que viola os direitos dos animais. Então, o CISPAR tem articulado com os prefeitos da região para sensibilizá-los, está adquirindo um castramóvel para realizar a castração dos animais nos pequenos municípios da região, nos grandes municípios, nas regiões mais afastadas, para executar esse trabalho que é importante dentro da política de controle populacional de cães e gatos domésticos. Muito importante que a gente tenha uma política pública dessa magnitude aplicada em âmbito regional, porque não adianta um município fazer o controle populacional e o prefeito de um município vizinho despejar seus cães de rua no município que está fazendo o controle populacional. Então essa convergência de mentalidades que um consórcio traz, uma associação como a Amapá, essa união de uma região nos esforços para o desenvolvimento de políticas públicas é fundamental para a gente conquistar resultados positivos em todas as localidades, em benefício da população. Então, o Ministério Público está muito orgulhoso de estar aqui hoje, de estar vendo o trabalho do CISPAR, tanto nessa questão animal, quanto na questão da certificação dos produtos de origem animal, que é um trabalho mais antigo. E a gente espera caminhar, que os municípios da região caminhem conjuntamente de maneira harmoniosa na busca de bons resultados para a sociedade. O CISPAR que passa a ser presidido pelo Renis Cambraia, prefeito de Presidente Olegário, e que já inicia aí um mandato com essa ferramenta importante, como eu disse, do castramóvel, que está sendo elogiado, inclusive, pela Promotoria de Justiça. Aí. A gente tem que elogiar porque é uma atitude que foi tomada, né? Melhor do que nenhuma, né? Mas o castramóvel, aí, ou esse projeto de... Aliás, nós não temos um projeto de castração realmente abraçado aí pelos municípios. É preciso que o município abrace um projeto de castração e para que isso surta efeito a médio prazo, porque a curto prazo não tem jeito, mas a médio prazo comece a surtir efeito aqui na nossa região. A população de cães de rua na nossa região, que é muito grande, não é só aqui em Patos de Minas que é grande, não. É em toda a região aí, é muito grande. Nas cidades da nossa região aí, essa população de cães de rua, ela é muito grande. Isso precisa ser cuidado. Isso não pode ficar do jeito que está. Agora, é preciso de uma legislação competente, lógica e que realmente consiga estancar a procriação desses animais. Como?
estancar a procriação desses animais? Começando pelos animais de casa, pelos animais que são tutelados, como se fala hoje, né? Que tem dono, que são tutelados hoje esses animais. É preciso de uma legislação, porque o sujeito que não tem, a pessoa que não tem, o sujeito fica muito, né? Mas a pessoa que não tem um criatório não pode ter um animal sem ser castrado dentro de casa. Isso é como em outros países, é assim, tem muitos países que são assim. Então você só pode ter um animal com condição de reprodução se você for criador, por causa da responsabilidade. O criador, ele vai saber administrar essa procriação desses animais. E só pode sair de um canil, por exemplo, um animal sem castrar, se ele for vendido, se ele for negociado com outro criador. Se for para um canil, por exemplo, né, um criatório credenciado e tal. Se não for, se for para cão de guarda, se for para cão de caça, se for para cão de companhia, se for para qualquer outra coisa nesse sentido aí, ele tem que ser castrado. Essa tem que ser uma regra. Enquanto não existir isso aí, a gente vai continuar lutando e vamos continuar, enxugando gelo. Porque o que procria, a rapidez com que procriam esses animais é um absurdo. E aí vem a questão da irresponsabilidade do dono que tem um animal reproduzindo dentro de casa, né, que reproduz. Uma cadela dá à luz aí a 10, 12 filhotes. Sobrevivem todos eles. O que ele vai fazer com isso dentro de casa? Ele não vai ficar com isso dentro de casa, ele vai dar um jeito disso aí. Tem uns que vendem, outros, aqueles que não vendem, que não têm a qualidade, o pedigree, a qualidade para negociar isso aí, não é um canil, por exemplo, o que ele faz? Ele vai doar isso para os outros. Se não conseguir doar isso para os outros, ele vai despachar na beirada da cidade, numa estrada, numa rua mais deserta, ele vai e coloca isso lá e deixa o Deus dará, isso vai se transformar em cão de rua. O que vira também um problema de saúde pública. Sim, claro. Já não vira não. Ele é um problema de saúde pública, porque junto com os animais, esses animais de rua, vêm as doenças que são transmissíveis pelo carinho, inclusive a raiva, né, que corre-se o risco disso também. E numa população muito grande, se acontecer um caso de raiva na cidade, a transmissão é muito, muito rápida, a multiplicação disso é muito rápida, e são as doenças transmitidas pela condição parasitária, né? pelos parasitas que acompanham pulga, carrapato e etc., né? Sarna, que acompanha o cão de rua. Além dos impactos no trânsito, problemas outros diversos aí. A gente faz um rápido intervalo. A seguir, comerciantes apostam na alta procura por materiais escolares para vender os estoques que ficaram acumulados durante a pandemia. E ainda, Patos de Minas tem 6 famílias desalojadas e 2 desabrigadas por causa das chuvas. Pelo menos 6 famílias estão desalojadas e 2 desabrigadas em Patos de Minas devido ao período chuvoso. Nesta terça-feira, o município reativou o Centro de Atendimento Social às vítimas das enchentes. As réguas de medições do Rio Paranaíba indicam que o volume da água está em 9 metros e 36 centímetros acima da média considerada normal. Com um crescimento constante e o risco de inundação, a Prefeitura de Patos de Minas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, reativou o CASV, Centro de Atendimento Social às Vítimas de Enchentes. No ano passado, nós fomos pegos de surpresa, né? As enchentes iniciais ocorreram dia 11 e 12 de janeiro, foram até o dia 17. Então, nós fomos em loco, né? E demos o apoio às famílias que estavam saindo de casa, né? Encaminhamos para abrigos e demos todo o suporte, assim, de transporte para mudanças, né? E nós cadastramos essas famílias, foram cerca de 270 famílias. E em dia 12 de fevereiro houve nova enchente e 90% das famílias foram novamente atingidas, né? Neste ano, 6 pessoas compõem a equipe do Centro de Atendimento Social e já trabalha para mapear quem precisa de apoio. As famílias que estão aí em área de risco, né, já saíram das suas casas por algum motivo mesmo em relação às enchentes, que estão sendo atendidas também pela Defesa Civil, pelo Corpo de Bombeiros, podem estar vindo aqui no Cristal, nos procurando, né? E aí a gente vai fazendo essas identificações, fazendo cruzamento com as informações da Defesa Civil e mediante a isso nós vamos fazendo o trabalho para poder estar dando aí a questão mesmo
dos auxílios, né, verificando quais são as demandas dessas famílias, identificando mesmo essas pessoas e definindo junto ao nosso município, ao Estado, quantas pessoas nós temos aí desabrigadas e desalojadas nesse momento. A secretária de Desenvolvimento Social, Georgiane Suelen de Souza, afirma que até o momento, 6 famílias, totalizando 15 pessoas, estão desalojadas e outras 2 famílias com 6 pessoas estão desabrigadas. Inclusive, essas estão alocadas em um abrigo provisório na Escola Estadual Santa Terezinha. Até o momento nós temos aí 21 pessoas identificadas, 2 famílias estão nos abrigos e as demais famílias estão na casa de parentes, amigos, né? Algumas utilizando só os nossos espaços para guardar pertences, e essas pessoas, à medida que elas são identificadas, direcionadas, nós vamos trazendo ela para poder vir aqui na secretaria. Coordenadora no CRAS 1, no bairro Nossa Senhora Aparecida, Cristiane Neri relembra como foi o aporte às famílias atingidas pelas enchentes. Segundo ela, o enfrentamento serviu de aprendizado para melhorar a estruturação do serviço prestado pelo CASV no ano de 2023. Nós demos todo o suporte que elas necessitaram de alimentos, né, material de higiene, colchões, móveis, roupas, porque nós recebemos muitas doações. Então a gente fez o cadastro dessas famílias e fizemos um acompanhamento com elas. E tivemos o benefício do Estado, Recupera Minas, né, que foi uma espécie de auxílio emergencial, e elas receberam 3 parcelas desse auxílio, né, e elas tiveram todo o aporte aí necessário. Famílias que residem nas áreas de risco podem procurar apoio no Centro de Atendimento Social às Vítimas de Enchentes, que fica na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, situada no Cristávo, no bairro Nossa Senhora Aparecida. O atendimento ocorre das 8 às 17 horas. Que funcionou no ano passado, em meio àquelas 2 enchentes. Agora nós temos aí alagamentos já registrados. Paranaíba, hoje, de ontem para hoje, subiu pelo menos 9 centímetros, e essas pessoas estão sendo... Os que não vão para casa dos parentes precisam de um abrigo, né, Gui? Olha, em relação ao atendimento a essas pessoas aí, a gente não tem nenhuma dúvida, são muito bem atendidos aqui em Patos de Minas. Patos tem um povo solidário e, acima de tudo, Patos é uma cidade que tem uma atitude solidária, né? Então, e a prefeitura se educou ou se instruiu na enchente passada, nas 2 enchentes passadas hoje, e tem conhecimento de sobra para... principalmente a secretaria aí, ó, e a secretária, como é que ela chama? Georgiane. Georgiane. Ela sabe de tudo, de cor e salteado, o que essas pessoas precisam e, acima de tudo, tem uma atitude bastante proativa. A gente tem que reconhecer isso na prefeitura, tem que bater palma para isso, apesar de não ser isso que a gente quer, mas quer também isso, que é para, caso aconteça alguma excepcionalidade, ter o socorro previsto aí pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Mas o que a gente quer mesmo é um planejamento, é um estudo, começar um estudo, um planejamento, para que isso não venha a acontecer, né? Como o rio não vai sair dali, e o rio não vai prometer que não vai desaguar, que não vai vazar, que não vai derramar fora da sua caixa, que não vai invadir outras áreas, é preciso que essas pessoas sejam retiradas de lá, que ali sejam criadas situações para que não tenhamos casa, não tenhamos habitação, não tenhamos gente morando ali, para não acordar de madrugada com a cama boiando, né? Muito bem. Olha, por mais de um mês, dezenas de manifestantes bolsonaristas participaram do acampamento montado em frente ao tiro de guerra após os desdobramentos dos ataques aos 3 poderes ocorridos no fim de semana em Brasília. A desocupação foi total em Patos de Minas. O acampamento dos manifestantes que pediam por intervenção militar e pela anulação das eleições presidenciáveis perdurou por 70 dias na frente do tiro de guerra 04013 em Patos de Minas. A vigília, que contava com a presença de centenas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, possuía banheiros e 3 barracas. Em uma delas, havia uma mesa com alimentos e bebidas para os participantes e um computador com microfones e caixas de som para execução do hino nacional e discursos. Terra, mais garrida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Em
Em outra, um templo com imagens cristãs para orações e, por fim, uma tenda com produtos à venda, como bandeiras do Brasil e camisetas da seleção brasileira. Os atos reproduziam o mesmo movimento que ocorria defronte a quartéis de todo o país após a derrota de Bolsonaro nas urnas para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 31 de outubro de 2022. O movimento perdeu força após Lula assumir a presidência e Bolsonaro deixar o país com destino aos Estados Unidos. Devido ao estopim dos manifestantes que invadiram e vandalizaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, os patenses decidiram desmontar o acampamento. Após a prisão de mais de 1.200 envolvidos nos atos de Brasília, não se sabe se as manifestações serão retomadas em Patos de Minas ou em todo o país. Comerciantes de Patos de Minas estão apostando na alta procura por materiais escolares neste início de ano para vender os estoques que ficaram acumulados durante a pandemia. Faltando menos de um mês para a volta às aulas, a movimentação de pais e estudantes nas papelarias se intensifica em Patos de Minas. Hoje eu vim na papelaria comprar com a minha mãe uma mochila e o resto dos materiais escolares. Quase tudo, né? Caderno, lapiseira, tudo, né? Tem que comprar. Gerente em uma papelaria no centro da cidade, Emílio Magalhães, relata que o movimento aumentou bastante e conta quais são os produtos mais requisitados. Ano passado, devido aos 2 anos da pandemia, né, tudo fechado, a gente notou uma venda muito grande de lápis de cor, livrinhos de colorir, produtos mais, né, voltados a essa área de mais para crianças menores. Esse ano a gente já está notando uma saída muito alta de cadernos e também de mochilas. Ano passado a gente já não teve uma saída tão grande assim desses produtos. Por questão de lápis de cor, ainda até o momento não teve uma saída muito grande. Eu tenho 2 filhas, né? Aí uma eu comprei a mochila para ela no meio do ano passado. Então essa vai continuar com a mesma mochila, a outra vai ganhar uma mochila nova. Tinha muitos pais, tava aquela mochila 2, 3 anos, não sei se as aulas vão voltar, ainda vai continuar aquela mochila. Chegou um ponto que precisava de trocar as mochilas. E, então assim, a demanda de mochila cresceu muito. E o material mesmo, a pré-escola também, aquela listinha também, tinta guache, aquela lista de máximo dela, grande também, continua bastante também. Então assim, a demanda do material escolar acho que está bem aquecida. Empresário no ramo de papelarias, Denis Alves explica que apesar do aumento das vendas, ele teve dificuldades em repor alguns produtos do estoque. Ano passado, a gente teve 2 anos sem voltar às aulas, né? A gente teve voltar às aulas, o pessoal aguardou até o último momento para comprar e veio tudo uma vez, assim, e as indústrias não conseguiu atender. Esse ano ainda está com reflexo da crise também. Alguns produtos, a China fabrica muito produto escolar e essa demanda é mundial. E tem muito produto faltando no Brasil. E como a gente tem muito produto também, as indústrias nossas ativas também, em vez de vir produto importado, a gente está exportando produto, aonde está esse desequilíbrio na balança. Emílio conta que passa por uma situação parecida e que os materiais escolares que ficaram estocados durante a pandemia da Covid-19 irão sanar a demanda dos patenses. Tudo que a gente pediu demorou até 4, 5 meses. Agora a questão para a gente repor deve demorar muito, mas no momento nossa loja está pronta. Estamos preparados, nosso estoque, questão de reposição, tá tudo ok. Agora o que a gente for pedir depois já vai ter uma demora maior. Usei estratégia em vender meu estoque agora em dezembro e fazer a reposição agora em janeiro do lançamento. Por um certo lado foi bom, que a gente teve uma boa venda no dezembro. Agora do outro lado também, quando fui fazer as reposições agora, as indústrias estão 90% da sua produção comprometida. Eles estão aceitando pedidos, só que pedidos vão chegar para fevereiro, março ou abril, ou seja, após o término do início da volta às aulas. Aí tem uma procura muito grande, aí tem um estoque que não foi comercializado nos anos de pandemia, né, quando as crianças estudaram em casa, e tem aí uma dificuldade também do fornecedor fazer essa entrega a tempo antes do início das aulas. Pois isso é que eu não entendo, sabe? Essa questão do fornecedor entregar, porque esse mercado é um mercado com uma previsibilidade muito clara. Você tem a estatística das crianças que estão na escola e você tem a estatística das crianças que estão entrando na escola. O Ministério das Comunicações tem isso aí muito claro, o Ministério da Educação, o MEC, tem isso muito claro, tem esses gráficos, o município tem esses gráficos, tem essas informações aí do número de crianças e há uma condição muito boa para ter essa previsibilidade. Agora, esse é um setor que sofreu, hein? Foram 2 anos aí, sabe, sem vender material
escolar, principalmente o 2021, que a gente sabia que não tinha aula, as escolas fechadas, a pandemia a todo vapor, e não vende, a criança não vai para a escola, não pode ir para a escola, então foi terrível para esse setor aí, um setor que penou muito, né? E agora deve querer recuperar. Tomara que não queira recuperar isso aí no preço, né? Queira recuperar isso aí na venda, no giro da mercadoria, né? Que é uma mercadoria que não perde, você coloca na prateleira, ela não perde. Não é como a nossa mercadoria aqui, que é extremamente volátil, né? Exato. Então, esse aí é o caderno, por exemplo, você não vende ele esse ano, você pode muito bem vendê-lo no ano que vem. Então, espero que essa questão dessa defasagem desses 2 anos não tenha sido passado para o preço. Mas foi um setor que sofreu muito com a pandemia, foi esse setor aí de venda de material escolar, de lojas que vendem material escolar. O Gui, uma última informação, a gente falou agora há pouco das chuvas, do rio, das pessoas desabrigadas. Tem uma atualização do nível do Rio Paranaíba, só para você ter uma ideia, pela manhã, você chegou a noticiar, às 8h15 era 9,33, 9 metros 33 centímetros, às 14h20, 9,36 e agora à noite, às 19 horas, de acordo com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e a Prefeitura, o Rio Paranaíba está em 9,39, quer dizer, de ontem para hoje, estava 9,27 ontem na última edição, pelo menos 12 centímetros elevando o Rio Paranaíba. Pois é, e não choveu hoje, né? Propriamente aqui não. Não choveu hoje aqui no nosso município, não choveu hoje. Então, é muito importante isso aí, a gente entender que o rio continua recebendo essas águas aí dos seus afluentes, a água que está no solo, que escorre para lá, que escorre para os afluentes e que correm em direção ao rio, que são colhidas por essa calha aí, que é o Rio Paranaíba, importantíssima. As águas da nossa região vão todas aí para o Rio Paranaíba, que fazem parte de uma bacia, né? Então, o Rio Paranaíba continua recebendo essa água aí, continua aumentando o seu volume. O rio esse ano não vai derramar, não creia nisso. Nós podemos ter mais chuva aí, chuva pontual, pode chover, por exemplo, e nós aqui temos que ter cuidado, que pode chover na cabeceira, nos municípios de Rio Paranaíba, Carmo do Paranaíba, Lagoa Formosa, pode chover nesse município, nessa bacia, e essa água ser canalizada aí para o rio e o rio subir aqui. E nós damos uma sorte danada com o Rio Paranaíba, viu, Odair? Porque nós estamos na cabeceira do rio, né? Nós não estamos tão distante assim da nascente do Rio Paranaíba. Nós estamos aqui, se for contar daqui até Rio Paranaíba, nós estamos aí a 70 quilômetros aproximadamente da localização da nascente do Rio Paranaíba. E ele já vira isso aqui, ó, porque a bacia é uma bacia dadivosa, né? Nós temos vários afluentes aí importantes do Rio Paranaíba. Por exemplo, a vertente de Guimarães, por exemplo, ali do lado de cá de Patrocínio, os córregos ali, os rios que canalizam para a bacia do Rio Paranaíba. Então, é importante isso aí. E a gente precisa ter cuidado, né? Torcer bastante, mas continuar tendo cuidado para a gente não ter o dissabor de não chover aqui e o rio derramar. Tá certo. O News terminando a análise também. Obrigado, Gui. Mais uma análise da notícia. Amanhã a gente se encontra. Um abraço para você. Boa noite ao nosso telespectador. Boa noite para você. Obrigado pela companhia. Até amanhã.